Olá, bem-vindos mais uma vez ao mundo da radiologia torácica. Meu nome é Mauro Esteves. A aula de hoje será sobre doenças pulmonares císticas. Bem, quando a gente está analisando as lesões hipertransparentes no tórax, nós podemos classificá-las como lesões pulmonares focais ou difusas. Então, nas lesões focais, nós temos as bolhas, o próprio enfisema, pneumatoceles, cistos, bronquiectasias, abscessos e neoplasias cavitadas. Não é por acaso que essas lesões aí, essas circunstâncias sejam colocadas nessa ordem, porque à medida que a gente vai avançando aqui para baixo, a parede vai ficando cada vez mais grossa até o ponto de se tornarem lesões mistas, às vezes até com predomínio da porção sólida. Nós vamos ver que algumas neoplasias metastáticas podem se tornar císticas mesmo, com pouquíssimo componente sólido. Mas, comumente, o que ocorre aqui é um aumento da espessura, aqui não tem parede, aqui passa a ter uma cápsula fibrosa contetora, aqui você já tem epitélio, aqui você tem a parede brônquica, aqui você tem a porção sólida do abscesso ou da neoplasia. Então, não é de se espantar que a parede seja cada vez mais evidente e mais espessa, e aqui nem parede tem, né? Existem doenças pulmonares difusas nas quais você tem um pulmão mais hipertransparente, né? Então você tem uma hiperinsuflação, uma asma, um enfisema e as doenças císticas difusas. Muito bem. Então aqui nunca se esqueçam que aqui nós estamos diante de doenças mistas, né? Lesões mistas que podem ser até predominantemente hipotransparentes. A aula de hoje, obviamente, são os cistos, tanto a forma localizada como a forma difusa. Bom, existe uma definição anatomopatológica que é importante que a gente conheça, porque é ela que explica o que a gente vê na radiologia. Então, é uma lesão arredondada e geralmente única, mas nós vamos ver que existem doenças císticas difusas, são incontáveis cistos, de configuração uniforme ou variada, de conteúdo líquido, gelatinoso ou gasoso. Isso aqui é importante porque isso daqui vai explicar por que densidades podem ser diferentes, comportamento de sinal na ressonância magnética, o reforço acústico no estudo ultrassonográfico de crianças, né? As paredes geralmente finas, bem definidas, revestidas internamente por epitélio. Vamos ver aqui, a radiologia, então, se baseia nesse aspecto anatomopatológico. O que a gente espera encontrar? Lesões arredondadas, nem sempre. Nós vamos ver que existem doenças císticas que os cistos são muito anárquicos e bizarros, com paredes bem delimitadas, contendo material com densidade de partes moles, ar ou misto. Então, alguns cistos vão ser absolutamente aéreos, outros vão ser absolutamente homogêneos, com densidade de partes moles, densidade variada, a gente já viu, sinal variável também, mas podem ser mistas. Então, você pode encontrar o componente líquido, não importa qual a natureza do líquido, com ar. E vamos ver o motivo pelo qual essas lesões se tornaram mistas. Quando o conteúdo é plenamente gasoso, a parede deverá ser visível e muito precisa e fina. Claro, a parede aqui se mistura com o conteúdo e você não consegue ter o contraste suficiente para poder dizer a espessura da parede, a não ser que ela esteja calcificada. Muito bem, então isso aqui é para vocês guardarem. É uma densidade de partes moles, é uma densidade variada, sinal variado e reforço acústico variado. Bom, das doenças císticas que nós conhecemos, as lesões císticas podem ocorrer nessas circunstâncias todas que a gente está vendo aí, né? Alguns desses cistos vão ter uma quantidade muito restrita, então vão ser poucos cistos que vocês podem encontrar. Repare que no próximo slide, algumas dessas situações vão ser repetidas com cores diferentes. Então, agora a gente vai vendo o cisto hidático amiloidose numa situação em que você pode ter uma quantidade um pouco maior de cistos. Então, normalmente, usualmente, cisto hidático você pode encontrar um cisto só e amiloidose também, mas eventualmente podem ser em quantidade maior. Aqui são as verdadeiras doenças císticas difusas, apesar da pneumonia linfocítica estar sendo classificada aqui junto com as doenças
difusas, é porque a pneumonia linfocítica é uma doença difusa, mas a distribuição dos cistos não é necessariamente difusa. Nós vamos ver que a histocitose também, apesar de ser um padrão considerado como difuso, ele, na realidade, ele tende a proteger as bases, poupar as bases pulmonares. Então, não é uma lesão verdadeiramente difusa, como é a linfangileiomimatose, que a gente diz que a distribuição dos cistos é universal. Aqui dizem as formações císticas relacionadas a circunstâncias mais raras, e aqui a neurofibromatose pode vir a ter uma quantidade mais profusa de cistos, né? A esclerose tuberosa também. Por quê? A esclerose tuberosa está aqui porque você vai ver que em alguns pacientes existe a associação da esclerose tuberosa com a linfoangioleiomatosi. Então, na realidade, quando você tem cistos, eles podem ser muito poucos, restritos, mas podem ser bastante abundantes, como a gente já vê na linfoangioleiomatosi. Vamos começar pelo cisto broncogênico. Bom, são cistos, os cistos intratorácicos, eles podem ser classificados dessa maneira: mediastinais, intrapulmonares e de localizações incomuns, como cutâneo, pericárdico, retroperitoneal, etc. O que nos interessa são as lesões intrapulmonares. No entanto, existem formações císticas broncogênicas que são de localização mediastinal ou até hilar. Então, está aqui o carinal dominando aqui com 50%, paratraqueal, orofaringe e retrocardíaco. Mas por que tem essas localizações, então? Porque depende da fase embrionária em que as lesões começaram a aparecer. A deformidade congênita, o momento em que ela ocorreu. Então, enquanto você tem um broto traqueobrônquico muito pequeno ainda e surge uma alteração que pode levar à formação cística, esse cisto vai ficar restrito à região mediastinal ou, no máximo, no hilo pulmonar, quando você estiver já nessa fase aqui e nessa aqui. À medida que você vai tendo o desenvolvimento do pulmão em direção à periferia, daqui em diante, qualquer alteração que possa ocorrer, aqui já está bem formado, então elas vão começar a ser de natureza intrapulmonar, de localização intrapulmonar. Bom, mas os cistos não são as únicas alterações congênitas que a gente pode ter, né? A gente tem aqui o hidrotórax, a malformação adenomatoide cística, o sequestro pulmonar, as hérnias diafragmáticas, e está aqui o cisto broncogênico fazendo parte desse contexto aqui. Existem alguns autores que, inclusive, sustentam a tese de que o sequestro pulmonar tem um desvio embriogênico muito semelhante ao do cisto, só que no meio do caminho isso aqui começa a se tornar mais displásico e com uma circulação própria, diferente do que acontece com o cisto, que é a vascular. Mas eles acreditam que o defeito genético é o mesmo, mas as doenças são bem diferentes. Bom, cistos intratorácicos intrapulmonares. O cisto broncogênico, então, pulmonar, que é o que interessa para a gente, os outros cistos, a gente vai ter aulas de doenças mediastinais e a gente vai ter a oportunidade de falar sobre eles, né? Lesões circunscritas, esféricas e regulares. Isso está corroborando com aquela definição dos cistos pulmonares da patologia. É uma quantidade restrita. Às vezes você vai ver um cisto, às vezes você vê uma quantidade um pouco maior, mas nada que confunda você com outras situações nas quais cistos podem ocorrer no pulmão. Então, são uma quantidade que você conta, no máximo 2 de um lado, 3 do outro. Isso é o máximo que você consegue ficar satisfeito, tá? São mais comuns nas porções inferiores, né? Após a complicação com... Aliás, isso é interessante falar isso, das porções inferiores, porque embriologicamente o pulmão começa a se formar mais caudalmente mesmo e há uma migração cefálica do parênquima pulmonar, né? Então, se você ocorreu essas alterações congênitas, elas surgem durante o desenvolvimento. Então, é mais comum que isso aconteça então, nas porções inferiores. À medida que ele vai se tornando mais maduro, menor é a probabilidade de ocorrer uma alteração congênita, né? E é por isso que surge o lobo da asgos, porque à medida que o pulmão vai subindo, ele vai encontrando uma asgos que está muito redundante e envolve a asgos e isso cria uma cessura acessória envolvendo aqui a asgos e surgindo um lobo que não é isolado, ele é comunicante com o resto do lobo superior, que é o lobo acessório da asgos, né? Bom, voltando ao nosso assunto aqui, esses cistos, eles comumente são repletos de líquido.
Eles estão lá reflexos. Eles não têm uma comunicação direta com a árvore brônquica. O que ocorre é que eles fatalmente vão complicar com infecção. Surge uma pneumonite regional e aí, durante esse processo inflamatório, surge a comunicação com a árvore brônquica. E aí, no momento de que ele expele aquele conteúdo, se ele expelir não totalmente, vai ficar um resíduo de líquido ali, mostrando um nível hidroaéreo. Existem outras justificativas para você ter nível hidroaéreo num cisto pulmonar. Ou é o líquido residual, mas como pode ocorrer também, é a infecção mesmo, é pus, né? Bom, no momento em que você expele completamente aquele conteúdo líquido, seja ele o líquido próprio do cisto ou complicado com exudato, fica uma lesão completamente aerada. Enquanto isso não acontecer, se em alguns pacientes isso não ocorrer, esses cistos podem crescer e ficar em umas grandes bolotas de conteúdo líquido, né? E que na radiologia convencional, que não é capaz de dizer que aquilo é de conteúdo cístico, é uma imagem assustadora, ainda que tenha limite preciso, contorno regular. É uma maçaroca, às vezes. E a manifestação clínica, basicamente, é por compressão das estruturas adjacentes. No momento que ele precocemente infecta, comunica e esvazia, ele raramente cresce a ponto de comprimir estruturas adjacentes. Tá certo? Então está aqui, olha, são dois pacientes diferentes, apesar de ser no pulmão direito, as duas lesões. Olha como é que é assustadora a imagem, né? Mas o limite é preciso, o contorno regular, levemente lobulado e que se comprovou ser cisto. Aqui outra imagem de cisto pulmonar, né? Intratorácico, bastante homogêneo, uma densidade de partes moles muito semelhante ao do músculo, A ressonância magnética mostra um cisto que se recusou a esvaziar, então ele cresceu e a ponto de se ficar muito grande, né, exerceu um efeito compressivo sobre as estruturas adjacentes que levou à realização da radiografia que surpreendeu a lesão. Aqui é para mostrar o sinal não é tão preto quanto o líquor aqui nesse caso, porque vai depender então do conteúdo mais gelatinoso, o conteúdo mais proteico, que vai elevar a densidade desse cisto, e nem às vezes tão branco quanto o líquor no T2, então você também não espera encontrar uma lesão absolutamente cística, classicamente hiperintensa, tal qual o líquor, né? O importante aqui é o seguinte, quando você injeta contraste, isso aqui não realça, né? Bom, o que aconteceu aqui? Expeliu e só tem conteúdo líquido residual, ou isso aí é infecção, né? A clínica que vai dizer, né? De qualquer forma, é um cisto pulmonar com um pequeno nível hidroaéreo. Esse é o resultado final, esse é o que é o aspecto corriqueiro. Apesar de ser mais comum nos lobos inferiores, eu estou mostrando aqui duas lesões de lobos superiores, tá? Em pacientes diferentes. Esse slide aqui nós já vimos na nossa aula de enfisema, na qual eu fiz o confronto do que seriam áreas de enfisema centrolobular e o cisto bem circunscrito com a parede bem nítida. E essa lesão aqui, olhando em detalhe, vocês veem que o conteúdo não é homogêneo. Não sei se vocês em casa conseguem ver isso. Acreditem em mim, a gente está vendo aqui a estrutura centrolobular na intimidade da lesão. É claro, a gente vai repetir o que falou na aula de enfisema. O conteúdo absolutamente homogêneo não exclui a possibilidade de ser um enfisema centrolobular, né? Mas viu lesão, então isso não é cisto, tá certo? O cisto empurra as estruturas para fora, né? Cisto hidático, a hidatidose pulmonar é uma doença parasitária endêmica em vários países e na região sul do Brasil é onde tem a maior quantidade de casos descritos. É causada pela forma larval dessa tênia, aí existem outros gêneros. Esses aqui recentemente foram descobertos, esse aqui foi o mais recentemente descoberto no homem e que é responsável por uma forma multinodular. Comumente, esses aqui são cistos, um ou dois cistos no máximo, tá? Esses cistos são mais frequentemente encontrados nos fígados e nos pulmões, embora possa haver cometimento em outros órgãos, inclusive nos ossos, né? Bom, esse é o ciclo. Então, as fezes do cachorro, do cão, que é o hospedeiro final, gato também, e o intermediário, normalmente, corriqueiramente,
são as ovelhas, né? Mas, eventualmente, o homem ingere, ele é considerado também um hospedeiro intermediário, mas nele desenvolve a doença hidatidose, né? Então, tome cuidado com os hábitos de higiene com cães e gatos. Normalmente a gente tem, né? Bom, os cistos apresentam 3 camadas na sua constituição. É importante saber isso para a gente poder entender um pouco da imagem que a gente vai ver. Tem uma camada mais externa que, na realidade, não pertence ao cisto. Ela é composta de células modificadas do hospedeiro, formando uma zona de proteção que é densa e fibrosa. Bom, agora sim, as 2 próximas camadas fazem parte do cisto. Uma camada média, que é uma membrana laminada e acelular, que permite a passagem de nutrientes. E a camada mais interna, que é a parede do cisto, onde fica o scolex, que é a forma larval do parasito. Faltou fechar o parênteses aqui, né? Então, aqui a gente chama de pericisto, exocisto e endocisto, sendo que essas 2 aqui são realmente as formadoras da parede do cisto, tá certo? Então, está aqui pericisto, exocisto, o endocisto e aqui os scolex. Bom, a gente normalmente encontra uma imagem cística homogênea. Não tem aqui, neste momento, não tem como diferenciar de um cisto broncogênico, né? Ou de outras patologias que possam cursar com formações arredondadas, ovaladas, de limites precisos e contornos regulares e densidade homogênea. Não é uma exclusividade de cistos, né? Na tomografia também, nessa fase, não tem muito como esclarecer que isso é um cisto hidático. É justamente no momento em que esses cistos começam a complicar é que você começa a ter imagens mais típicas. Por quê? O que pode acontecer? Toda a parede, todo o componente capsular desse cisto pode ser expelido para a árvore bronca, persistir somente o tecido fibroso que estava ali encapsulando a lesão. Então, você expulsa completamente o conteúdo do cisto com suas paredes. E o restante que fica ali, aquela cavidade, pode persistir como um cisto de paredes mais espessas do que o habitual num cisto broncogênico, ou pode começar a colapsar. Esse aspecto que deixa de ser esférico é porque ele está tendendo a colapsar, né? Então, o diâmetro que vai começar a diminuir primeiro vai ser o diâmetro anteroposterior. Mas, eventualmente, você encontra no momento da expulsão ou com uma expulsão na qual você só eliminou a camada mais interna da parede com os scolex e a porção mais externa da parede do cisto fica ainda persistente dentro da cavidade e começa a se enovelar e desabar e ter esse aspecto muito bonito na tomografia computadorizada. Então, aqui você não conseguiu expelir completamente o cisto, então o endo foi embora, a cápsula mais interna, e a meso continuou aqui dentro, tá certo? Eventualmente, esse cisto, como qualquer outra doença cística ou lesão cavitária periférica, pode romper para o espaço pleural e causar pneumotórax. Muito bem, essas são as formas mais raras em seres humanos, são as formas multinodulares, né? Multicística, né? E aqui está muito bonito esse slide aqui, desse trabalho aqui, de Uberaba, mostrando alguns cistos homogêneos, outros já com imagem de crescente, tá vendo? E outras já completamente aeradas, outras com o aspecto do desabamento da camada média, a interna já foi embora, foi expulsa. Aqui, de novo, um sinal de menisco aqui, ó, está começando a expulsar. Muito bonito esse slide. Lembrar que a lesão não é restrita ao pulmão, então você pode ter, no andar superior do abdômen, já a documentação de formações císticas, hepáticas, esplênicas, e aí vai. Está aí, ó, o bichinho com a sua cápsula. Vamos falar um pouco da pneumocistose. Na pneumocistose, causada por esse gênero de pneumocistes, pacientes imunocomprometidos, a gente já conhece bem essa relação com a AIDS,
com a SIDA, né? E pacientes com corticoterapia ou qualquer outro comprometimento da imunidade, né? O carro-chefe é o vidro fosco com cistos. Associação de cistos com vidro fosco, isso aí chama muita atenção para o fato de ser pneumocistose. Às vezes não se sabe nem que o paciente tem SIDA e você manda pesquisar a SIDA, porque é bem provável que seja. Tá? Mas também pode associar reticulações difusas, quando a associação de vidro fosco com a reticulação surge o aspecto de pavimentação e mosaico. Esses cistos são esparsos em 30% de casos e são, na realidade, pneumatoceles, né? São lesões pós-infecciosas, ou na vigência da infecção, dilatação cística de um espaço aéreo destruído pela doença. Então, forma uma pneumatocele. Então, está aqui. Então, às vezes, você vê lesão muito agressiva e difusa com um cisto só, porque o que faz o paciente realmente ficar sintomático é o padrão pulmonar que culmina com a SARA. Para isso, ou você tem viremia muito elevada, ou você tem uma imunidade muito baixa, ou ambas. Tá? Eventualmente, quando a doença é mais arrastada, tem muito menos vidro fosco e você pode, então, surpreender mais cistos. Novamente, não foi esse cisto, mas algum cisto perfurou a pleura e fez pneumotórax. Tá certo? Bom, a doença cística metastática. Toda doença metastática pode cursar com nódulos escavados. Então, aqui são, na realidade, lesões mistas. Cólon, mama e aqui de um hepatocarcinoma. Aqui está tendendo a ser realmente cístico, né? Vocês veem que a parede está razoavelmente fina, tem pouco conteúdo aqui, pouco componente sólido aqui na lesão. Predomina o componente aéreo. Né? Aqui sim, uma verdadeiramente cística, né? Aqui as lesões ainda sólidas, eu não lembro qual é o sítio primário, e aqui o componente cístico. Muitas neoplasias podem cavitar, muitos sítios primários. E aqui é uma metástase, uma doença metastática, na qual a degeneração cística surgiu durante a quimioterapia. Então, isso também pode acontecer com qualquer metástase. O professor Edson Marchiori tem uma aula brilhante de aspectos atípicos de doença metastática que vale a pena vocês procurarem. Foi recentemente divulgado pela Sociedade de Radiologia do Rio de Janeiro e que já está disponível no YouTube. Tá? Amiloidose é uma das doenças que eu acho mais fascinantes de se estudar, o comportamento fisiopatológico dela, eu acho bem bacana. Ela tem essa classificação que me é muito satisfatória, a forma primária, as formas secundárias, a forma familiar e a forma senil. Então, na forma primária, você tem uma amiloidose espontânea no pulmão. Na forma secundária, você tem que ter algum gatilho, alguma doença pulmonar ou extrapulmonar que esteja causando amiloidose sistêmica, inclusive, e o pulmão é acometido também. A doença, às vezes, é intrapulmonar mesmo, né? Então, o paciente tem uma doença agressiva no parênquima pulmonar e que culmina com amiloidose pulmonar. A forma familiar, que é pouco explicada, e a forma senil, então a própria senilidade pode vir acompanhada do transtorno dessa proteína que é produzida pelo fígado e que produzida e metabolizada e que pode se depositar em diversos tecidos, inclusive no pulmão. Bom, no caso da amiloidose torácica, existe a forma traqueobronca, a fórmula nodular pulmonar e a fórmula intersticial difusa, mas outros sítios foram descritos, pleural, em linfonodos mediastinais ou hilares, no miocárdio e no diafragma. Tá certo? Aqui nos interessa a amiloidose nodular, né? Então é ela que nós vamos falar, porque é ela que pode ter um aspecto cístico. Então ela geralmente é sólida. E ou ela é um número muito restrito ou é solitária. Então, pode coexistir componente cístico adjacente, então ela pode ser sólida absolutamente homogênea, ou com esse componente cístico que é adjacente à lesão sólida. Pode ter calcificação de padrão variado, a gente pode ter calcificação excêntrica,
calcificação anelar, calcificações grosseiras globais irregulares. As lesões predominam nas porções basais e na periferia dos pulmões e raramente escavam ou assumem um aspecto cístico. Mas o que nos interessa para a aula é mostrar essas lesões raras aqui. Então, comumente, é isso aqui que você vê. É uma lesão nodular sólida. Alguém mais esperto já viu que tem aqui uma lesão mista, é uma lesão cística com um componentezinho sólido. É verdade. Nós vamos mostrar esse paciente aqui, o exame inteiro desse paciente mais tarde. Aqui é a forma que pode calcificar, uma forma sólida, com calcificações. Lembra muito um carcinoma epidermoide, pode fazer esse padrão, né, de calcificação. Olha isso. Impressionante, né? Uma lesão hiperdensa. Não faz parte de forma alguma da aula de hoje, né? Porque são doenças císticas. Está na aula de lesões hiperdensas. E olha aquele paciente que eu mostrei a lesão sólida, como ele tem lesões císticas, lesões que estão se desintegrando, lesões císticas com componente cálcico. Tinha de tudo um pouco, e tinha muita lesão cística. Isso aqui fugia completamente do padrão. Mas eu não tinha lesão nenhuma de lobo superior para mostrar nesse paciente. Tá? Então, todas as lesões são do terço médio para o terço inferior. Predomina no terço médio, né? É um paciente que se recusou terminantemente a ler o livro, né, de medicina. Mas, de qualquer forma, é um caso muito bonito. Aqui é um caso em que as lesões eram exclusivamente císticas. Aqui a cística com componente sólido, cística com calcificação, a sólida. Esse paciente tinha de tudo um pouco, né? Muito bem. Vamos agora para as doenças císticas. Elas são classificadas como doenças císticas difusas, mas nós vamos ver que, na realidade, as doenças pulmonares são difusas, mas nem sempre a distribuição dos cistos é difusa. Mas, olha, uma coisa é certa, a quantidade de cistos que aqui se encontram realmente é maior do que nessas outras situações. Tá certo? Então, vamos lá. Começando pela pneumonia linfocítica, que a gente não vai falar muito dela, a gente vai ter uma aula específica sobre doenças pulmonares terciárias. Basta vocês saberem aqui no momento que aquele infiltrado linfocítico denso que envolve paredes alveolares, mas também que vai migrando em direção à região bronquiolar, à medida que ela vai fazendo isso, as lesões vão variando de padrão. Então, você tem primeiro os folículos linfóides periféricos, às vezes começa só com uma opacidade com atenuação vidro fosco centro-lobular, depois elas se tornam mais sólidas, pode até ter realmente folículos linfóides grandes, periféricos, que simulam nódulos pulmonares, às vezes lesões solitárias, que assustam bastante, né? Depois elas começam a ficar mais numerosas, então surge a hiperplasia linfóide difusa, e quando a lesão começa a se estender à região bronquiolar, ela começa a fazer constricção do brônquio. Essa constricção vai fazendo aprisionamento aéreo e depois desenvolve as formas císticas, né? As lesões císticas próprias da pneumonia intersticial linfocítica. Vocês vão ver que as outras doenças, as próximas duas doenças que nós vamos falar, o que muda é o que está envolvendo o brônquio. Que tecido é aquele que está infiltrando de forma circunferencial e constrictiva a estrutura bronquiolar, levando à formação dos cistos. Tá? Bom, a forma idiopática é rara, então quando nós formos falar na nossa aula de doenças intersticiais idiopáticas, difusas, nós vamos ver que de todas elas, ela está aqui agrupada nas formas raras, fazendo amizade aqui com a fibroelastose e neuroparenquimatose. Certo? Então, ela é rara, ela pode estar associada, então, à forma idiopática, né? Então, ela comumente está associada à doença do colágeno, síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, lúpus, outras desordens imunológicas, tireoidite Hashimoto, anemia hemolítica hereditária, miastenia, anemia perniciosa, hepatite crônica ativa. Pode estar ligadas a algumas infecções, a imunodeficiência, principalmente em crianças, e a doença induzida por fármaco. Tá? Bom, a pneumonia intersticial linfocítica pode ter, então, um padrão reticular, nódulos centrolobulares, primeiro com atenuação em vidro fosco, depois podem se formar nódulos, e quando a doença é peribronquiolar constrictiva,
começa a existir as formações císticas perivasculares, número restrito ou pode ser até difuso. Mas, de qualquer forma, se for restrito, é uma quantidade maior do que você haveria de encontrar nos cistos broncogênicos. Então, é uma regrinha que pode te dar algumas armadilhas, algumas rasteiras, mas é que é interessante você usar para a vida prática. Viu aqueles cistos, tem 2 de cada lado, viu só um, provavelmente isso aí não é um cisto broncogênico. Pode ser pneumonia intersticial linfocítica? Pode, mas é pouquíssimo provável. Você está vendo 5 cistos de cada lado, você já começa a desconfiar que aquilo ali é pneumonia intersticial linfocítica. O mais interessante é que esses outros padrões aqui podem não estar coexistindo com as formações císticas. Então, não espere encontrar no mesmo paciente tudo aqui para lá. Não, eu estou vendo cisto, mas eu estou vendo também isso aqui, estou vendo isso aqui. Não, eu vou juntar tudo isso aqui, só dá pneumonia intersticial linfocítica. Realmente, em alguns casos, é isso que acontece. Tá? Então, está aqui um paciente que tinha formações císticas. A gente vai voltar a falar sobre esse paciente que tinha derrame pleural, que é rara associação, mas pode ocorrer, derrame pleural na pneumonia intersticial linfocítica. E aqui uma doença intersticial mais profusa, que não dá para definir o que é, e que era um padrão, basicamente, na tomografia de alta resolução, padrão reticular, com opacidade com atenuação em vidro fosco e alguns nódulos periféricos, sem nenhum cisto. Né? E a biópsia pulmonar mostrou ser pneumonia intersticial linfocítica. Então está aqui, é uma quantidade de cistos maior do que haveria de se esperar para cistos broncogênicos, mas não tão grande assim. Isso aqui já começa a confundir com o diagnóstico principal diferencial, que é a linfangiolemimatose, que é o próximo que a gente vai mostrar para vocês. Né? Então, é uma quantidade que incomoda, né? Dá margem à discussão diagnóstica aqui entre as duas situações. No final, era pneumonia intersticial linfocítica. Né? Aquele paciente do derrame pleural, na realidade, tinha um derrame pleural, foi puncionado esse derrame pleural no consultório, evoluiu com um pequeno pneumotórax, mas o paciente ficou muito queixoso com o pneumotórax, ele foi levado à tomografia computadorizada, e quando eu olhei a tomografia, eu falei, bom, e esses cistos aqui? Cistos? Não estou sabendo de cisto. Tudo foi diagnóstico radiológico e ultrassonográfico do derrame pleural, persistente, não se descobria a causa aparente, e foi lá puncionar o derrame pleural. Né? Então, não tinha feito tomografia, o que é bastante razoável que ocorra. A conduta está corretíssima mesmo. E aí, os cistos apareceram de surpresa. E aí eu disse, olha, uma quantidade de cisto maior do que haveria de esperar para cisto broncogênico, não é uma doença cística difusa, né? Então, eu vou apostar aqui na pneumonia intersticial linfocítica, e acabou sendo mesmo. Agora, vamos ver esse caso aqui. Olha a quantidade de cistos, como agora é mais profusa. Já começa a ver alguns pequeninos cistos aqui, começam a ficar mais evidentes nesse plano de corte, aqui, aqui. Mas esse aqui, olha, opacidade com atenuação em vidro fosco, nódulos centrolobulares. Aqui outro nódulo aqui. Tá vendo? Os cistos ainda são um pouco mais bizarros. Então, isso aqui ficou fácil. Isso aqui, ó, nódulo centrolobular. Então, isso aqui a gente também apostou na pneumonia intersticial linfocítica. Vamos ver o próximo caso. Aqui em cima já começa a ver cistos. Muito cisto. Muito. Essa quantidade aqui já não é confortável para falar que é pneumonia intersticial linfocítica, né? E não tem outros aspectos da pneumonia intersticial linfocítica. Então, aqui quando você vir essa quantidade mais profusa de cistos, bem esféricos, tamanhos razoavelmente homogêneos, mas pode haver discrepância de tamanho, e de distribuição universal. Está vendo isso? Todo o pulmão, desde lá de cima até aqui embaixo, você está vendo cistos. Então, este diagnóstico agora aqui é a linfangiolemimatose. Aí você vai perguntar, mas não vai excluir pneumonia linfocítica não, né? Não, não vou excluir. Mas dentro do contexto clínico de uma mulher na fase reprodutiva, né?
a gente pensa mais na linfangileomimatose, bota ela em primeiro lugar e a pneumonia intersticial linfocítica em segundo plano. Então, vamos lá. Linfangileomimatose é uma doença rara, causa desconhecida. O que vai proliferar agora em volta do bronquíolo para poder fazer constricção do bronquíolo e culminar nas formações císticas? É músculo liso agora, né? Não é restrito ao parênquima, linfonodos e outros tecidos, pode acontecer a mesma coisa. Geralmente, então, é do paciente do sexo feminino em idade fértil, porque é muito relacionado ao padrão hormonal da mulher. Então, não é exclusividade de mulher, mas quando vocês encontrarem linfangileomimatose em pacientes do sexo masculino, tem que investigar esclerose tuberosa. Tá certo? Esse é o primeiro dado importante, então, agora que a gente vai guardar para esse diagnóstico. Bom, clínica muito pobre, né? Claro que toda lesão cística pode levar a pneumotórax. Quilotórax, escarros hemoptóicos são menos frequentes. Cistos uniformes e de distribuição universal. Isso é um critério importantíssimo para o diagnóstico de linfangileomimatose, para não confundir com outras lesões císticas, principalmente com a próxima que eu vou mostrar para vocês. Podem surgir linfangiomas mediastinais. Então, lembre-se disso. Paciente do sexo feminino em idade fértil, pode acontecer em homem, tem que procurar e sugerir pesquisa de esclerose tuberosa, ressonância de crânio, ultrassom abdominal, né? E os cistos são uniformes e distribuição universal. Então, quando você faz a reconstrução coronal, que normalmente o radiologista consegue fazer essas reconstruções olhando os cortes axiais, né? A gente vai vendo os cortes axiais, a gente vai montando na cabeça a reconstrução coronal e sagital. Até 3D a gente consegue ver e ficar rodando aquela imagem 3D. Mas, é claro, o computador te dá de graça isso aqui. Qualquer estação de trabalho, qualquer Pax hoje em dia é capaz de fazer isso. E aí você comprova que realmente, ainda que haja uma disparidade de tamanho, eles são razoavelmente uniformes, eles são muito bem redondinhos, né? E a distribuição é universal. Então, vamos outro paciente aqui. Quantidade um pouco mais profusa. Também de dimensões um pouquinho variadas, mas de qualquer forma tendendo a ser um tamanho comum a todas as lesões e de distribuição universal. Você não quer fazer o diagnóstico da linfangileomimatose nessa fase aqui, tá? Em que você não tem quase pulmão. Esse caso não é meu, não. Peguei na literatura. Tá? Não tinha referência. Era uma aula de uma outra pessoa e eu não tinha referência para botar aqui para vocês. Essas pacientes, a doença é progressiva. A velocidade com que ela progride é variada. E essa velocidade que vai mostrar para... antes de você entrar na menopausa, você vai já precisar de um transplante de pulmão. Nós vamos ver na próxima doença que isso também pode acontecer e que a gente pode fazer uso de reconstruções tridimensionais com volumetria por densidade variada para fazer controle, apesar de que o olhômetro funciona bem, mas o controle pelo menos mostra exatamente qual é o percentual de acréscimo de doença cística que você tem em relação ao parênquima pulmonar poupado, e você consegue fazer, então, uma projeção do que vai acontecer até ela entrar na menopausa e já prever que ela vai terminar em transplante pulmonar. Bom, então, enquanto nós estamos vendo nesse caso aqui uma profusão cística razoavelmente uniforme e de distribuição universal, neste paciente nós estamos vendo uma distribuição um pouco diferente, parece que tende a preservar as bases pulmonares, os cistos são mais exuberantes nas porções superiores e os cistos são muito estranhos, um aspecto bizarro, são às vezes dicotomizados, como nós vamos ver. Não dá para confundir essa doença cística com essa daqui. Esta aqui é a próxima doença, que é a histiocytose de célula de Langerhans. Então, essa doença é uma proliferação, de novo, qual é o tecido? Você já deve estar se perguntando, qual é o tecido que vai envolver o bronquíolo a ponto de causar cistos? São esses osteócitos, né? Eles, então, vão envolver o bronquíolo, então, obviamente, já entendeu que nessa paciente vai ter cistos
de distribuição, nódulos de distribuição centrolobular. E é verdade, nós vamos ver isso. Pacientes adultos tabagistas pesados. Isso é um padrão importante que nós vamos frisar aqui no slide. Tem que ter uma carga tabágica elevada. É obrigatório? Não, mas a grande maioria tem. Bom, no início, então, você tem os nódulos centrolobulares, densos ou até com atenuação em vidro fosco. Alguns podem escavar, não vi nunca um caso, tá? Já vi aula em congresso, colegas meus que mostraram, eu nunca tive um caso meu. Na forma tardia surgem esses cistos bizarros com paredes finas predominando nas porções superiores e preservando as bases. Isso aqui é outro dado importante que a gente tem que gravar, que serve como critério de diagnóstico diferencial. Pneumotórax sempre vai acontecer na doença cística. E como esses pacientes são tabagistas pesados, não é incomum a associação de efizema, bronquite e até bronquiolite também, né? Então, enfisema. Tem que lembrar disso também. Então, aqui é um paciente que abriu o quadro com pneumotórax e não sabia que tinha esse padrão intersticial, convivia com a sua dispneia por causa do cigarro, tinha plena consciência de que ele já era um bronquítico e que já tinha prova de função respiratória que comprovava que ele tinha enfisema e continuou fumando e fez um pneumotórax espontâneo. E aí, quando a gente foi ver, diz, olha, esse padrão não é um padrão de enfisema e de bronquite. Esse paciente até parece ter áreas de enfisema, mas não juro que seja um enfisema. Diante dessa doença intersticial aqui, isso aqui tem que ser investigado. Então, quando você investiga esses pacientes e descobre, então, imagens císticas anárquicas, olha só que coisa... alguns são um pouco mais esféricos, né, para atrapalhar. Mas, de qualquer maneira, a distribuição não é tão bonitinha como é na linfangioma-hematose. Você vê áreas preservadas, de repente cistos agrupados. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso aqui com um aspecto tubular. Eu tinha um que eu achei que eu tivesse colocado na aula aqui, que faz... Aqui tem. Não é esse que eu queria mostrar para você, não. Parece que está dicotomizando como se fosse bronquiectasia. Eu acho que eu mostrei na aula de bronquiectasia. Com certeza mostrei. Tá? Aqui também está bonito, olha aqui, ó, dicotomizando. Tá vendo? Então, é uma forma muito bizarra. Nódulos centrolobulares, esse paciente tem aqui, outro aqui, nódulos irregulares. Esses pacientes, ó, nódulo centrolobular. Esse aqui tem muito nódulo também. Né? E sempre essa tendência de ter um slide bem antigo, né? A tendência de ter essa projeção mais superior, mais apical, tendendo a preservar as porções mais basais. Novamente, paciente com dreno aqui, pneumotórax espontâneo. Olha bem como a gente consegue ver isso na reconstrução, né? Como é que tende a poupar as bases pulmonares e a lesões mais exuberantes nas porções superiores, não só do lobo superior, porções superiores do lobo inferior também, o segmento apical do lobo inferior. E é fácil de entender, né? Se você tem uma carga tabágica elevada, esses pacientes fazem doença onde a agressão do cigarro é maior. Nós já aprendemos que no enfisema centrobular e paraseptal, que estão intimamente relacionados ao hábito tabágico, as lesões tendem a ser apicais porque a fumaça é quente, é uma micropartícula, chega bem na periferia do pulmão e nas porções superiores. Então, não é de se espantar que a xiostose, que tem uma relação direta com o hábito tabágico, não tenha uma distribuição semelhante, não é mesmo? Então, por que esse paciente aqui, jovem, que não fumava, tem 16 anos esse jovem, aparece com esses cistos meio bizarros, dicotomizando, olha só, olha isso aqui, com nódulos centrolobulares. Não dava para encaixar isso aqui como cisto congênito, não dava para encaixar como linfangioma-hematose no paciente masculino com esclerose tuberosa. Só dava para encaixar com histiocitose, mas que histiocitose é essa que não preserva porções inferiores e não tem história tabágica? Então, existe uma forma rara de histiocitose, que é uma histiocitose hereditária. E não tem, então, obviamente, relação com o fumo. Ela é progressiva e ela tende a, no futuro, levar o paciente a transplante de pulmão. E esse era um caso muito interessante e muito triste, porque ele tinha um irmão gêmeo.
E quando nós fizemos a volumetria por densidade variada e mostramos a quantidade de cistos e comparava com o parênquima pulmonar e falava lá, tantos por cento do parênquima pulmonar está acometido por cistos. Igual o que a gente fez com efizema na aula de efizema. Olha só, em 6 meses o que aconteceu com esse rapaz. Como os cistos se coalesceram e aumentaram de volume, e a quantidade agora, o volume de pulmonar de cistos aumentou, num curto espaço de tempo. Então a gente sabia que esse paciente ia ter que chegar a transplante de pulmão. Bom, opa, mas ele tem um irmão gêmeo. Vamos dar uma olhada. Tinha a mesma doença. Menos agressiva, mas tinha a mesma doença. Então não era um bom candidato para doação. Bom, vamos ver agora as formas raras. Síndrome de Birt-Hogg-Dubé. Bom, é uma doença que tem sempre uma história familiar, de causa genética. São pacientes jovens. Sempre o carro-chefe é a doença cutânea, né, que é o fibrofoliculoma. Tem os cistos pulmonares, que tendem a ser mais numerosos e volumosos nas porções inferiores. Cistos renais, mas tem uma predisposição a tumores sólidos, tireoidianos e renais. Então, aqui, esses são a chave do slide que merece ser guardada para sempre. A associação com a lesão cutânea, cistos mais volumosos, numerosos, quase que restritos às bases pulmonares, e a predisposição para tumores renais e tireoidianos. Eu frisei mais o tumor renal, porque os tireoidianos costumam ser de menor agressividade, os tumores renais podem ser mais agressivos. Então está aí, formações císticas, o caso não é meu, é do Albert Einstein. Está aqui as formações císticas, tendendo a ser mais numerosas e volumosas nas porções basais. Aqui, ó, não são muito esféricos, né? Não são muito bonitinhos. Uma quantidade um pouco inferior ao que a gente espera encontrar nas outras doenças císticas, né? Linfoangiohematose, até na pneumonia linfocítica, mas acredito que na minha vida diária, cotidiana, que se eu visse esse exame aqui, sem saber que existiam as lesões foliculares, e esse paciente, se eu não me engano, tinha tumor tireoidiano, eu ia ficar pensando também na pneumonia intestinal linfocítica, e como essa doença é rara, provavelmente eu nem pensaria nela. Mas quando você tem associação com a lesão cutânea, aí não, é o contrário. Aí, apesar da raridade, é aquele momento em que doenças, você tem assim, às vezes, doenças típicas com comportamento típico. Essas, a grande maioria das pessoas acerta o diagnóstico. Você tem uma doença típica, mas com comportamento atípico. Essas vezes te incomodam. Pela clínica, tudo leva a crer que seja isso, mas aqui tem uma apresentação meio atípica, né? Mas se ela tem uma história típica, mesmo com comportamento atípico, você pode fazer o diagnóstico. Existem doenças atípicas, doenças raras, mas quando o comportamento é muito típico, você mesmo assim faz o diagnóstico, apesar da raridade. O dia que aparecer, você vai falar, não, isso aí está de livro. Isso aí que... Mas quanto você viu? Primeiro. Mas eu tenho certeza que só pode ser isso. E, por último, as doenças, essas aí derrubam qualquer um, essas doenças raras com comportamento atípico, né? Então, isso aqui, ela, apesar da raridade, tem um comportamento típico. Então, sabendo da doença, eu acho que eu não erraria o diagnóstico, não. Esse paciente, não é lesão tireoidiana, tinha lesão renal. Tá? Muito bem. A esclerose tuberosa nós já falamos, né? Porque quando você tem a linfoangiohematose no paciente masculino, você tem que pesquisar a esclerose tuberosa. Então, quando você vai em busca da esclerose tuberosa nos livrinhos, né, você espera encontrar isso explicando a linfoangiohematose. Realmente, na esclerose tuberosa, os cistos é por associação à linfoangiohematose. Só que não é um universo exclusivo masculino. A gente às vezes confunde isso. Quando a gente fala assim, a lesão metastática do corpo vertebral, ela envolve o pedículo. Aí quando você vê uma lesão que não envolve o pedículo, você fala assim, não deve ser metástase. Não, peraí, não foi isso que eu quis dizer. Eu estou querendo dizer que a lesão comumente acomete a porção posterolateral do corpo vertebral, é o sítio mais frequentemente envolvido, e quando isso acontece, o pedículo rapidamente é envolvido pela doença. Isso reforça o diagnóstico. Se eu tiver uma lesão metastática na porção anterior do corpo, o pedículo vai estar íntegro, né?
Então, a mesma coisa é dizer assim, ó, viu linfangiomatosi, em homem tem que procurar esclerose tuberosa. Só que você vai encontrar mulheres com linfangiomatosi e que você tem que procurar esclerose tuberosa também. Nessas mulheres, como nessas duas mulheres aqui, eram portadoras de esclerose tuberosa, comprovadamente por ressonância magnética, de lesões típicas subepidimárias, e tinha a linfangiomatosi, tá certo? Bom, a neurofibromatose, eu peguei isso aqui desse jornal aqui, maravilhoso, eu recomendo que vocês leiam, porque está muito completo. Eu não tenho nenhuma experiência de neurofibromatose, eu não tive nenhum caso pessoal. Já vi muito, já estudei muito, já vi em congresso, mas eu não tenho nenhum caso para mostrar para vocês. Tá? E não tive autorização de nenhum outro órgão para que eu publicasse agora para mostrar para vocês. Tá? Mas eu recomendo que vocês vejam. Esse aqui a gente está aberto, então eu pude pegar as imagens e vou mostrar alguma coisa para vocês. Bom, então essas doenças pulmonares associadas à neurofibromatose, que é o nome dessa síndrome, tem vários padrões que você espera encontrar no pulmão. Os cistos são os mais raros junto com o enfisema, né? E você soma dá mais de 100%, que na realidade você tem a coexistência de vários padrões aí, né? Favelamento não se encontrou em nenhum nesse trabalho aqui. E aqui é bacana porque o exemplo que ele bota lá no trabalho dele, você tem associação dos cistos pulmonares com o enfisema pulmonar, que são as duas situações menos comumente encontradas, né? E quero crer que talvez a densidade desse parênquima seja maior do que a habitual, pode ser que seja um vidro fosco aqui, tá certo? Muito bem, com isso nós encerramos o assunto de doenças císticas pulmonares. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante. Nos veremos na próxima aula. A próxima aula é uma aula muito longa. Eu sei que no YouTube tem essa facilidade de você botar uma aula longa e você poder interromper, volta nessa aula depois, no dia seguinte, né? Você termina quando quer. Então você tem total liberdade para fazer isso com as minhas aulas, que ficaram um pouco mais longas do que o que eu gostaria. Mas é que eu prefiro esgotar o assunto mesmo, dada essa liberdade que o canal me dá, né? Mas aqui não teve jeito. Aqui não dá para fazer uma aula muito longa sobre isso. Eu preferi dividir mesmo o estadiamento do câncer de pulmão e a estratégia tomográfica nesse estadiamento em duas partes. Tá certo? Nos veremos então na próxima aula. Muito obrigado pela atenção.